meu querido aluno e minha aluna, professora Virgínia aqui contigo, para que a gente corrija aí a nossa provinha da EBSE agora de nível médio e nível técnico, que aconteceu no dia de hoje, 17 de dezembro de 2023, no período da tarde. Já fiz a correção da prova de nível superior, que aconteceu no período da manhã, você pode dar uma conferida. E agora estamos aqui para comentar a prova da tarde, nível médio e nível técnico. Então vamos lá falar sobre essas nossas questõezinhas. Também veio uma prova tranquila, questões um pouco parecidas com a que aconteceu de manhã, mas não todas, algumas, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 11, que é a primeira questãozinha aí da prova, ela vai dizer o seguinte: para a resolução de problemas de sequências, apresenta-se esta sucessão de letras. Então ele trouxe aqui, ó, ele trouxe aqui a letra A, letra D, letra G, e ele quer saber qual é a próxima letra que falta. Então, o que que a gente observa? A, B, C, já vem o D. D, F, já vem o G. Ou seja, tá pulando de duas em duas. É F, G, H, I. Então, a próxima letrinha vai ser o J, gabarito, item A de aprovação. Questãozinha semelhante a que caiu no período da manhã, de nível superior, só que lá era voltando. O padrão também era, pulava duas letras, só que voltando. Ele pegava do final para o início do alfabeto. Aqui, ele foi do início para o final, também pulando duas letras. Então, o padrão foi igual, tá? Mudou só as letrinhas mesmo, mas o padrão foi o mesmo da prova que teve de nível superior. Beleza, professor. Então, questãozinho de número 11, gabarito, item A de aprovação. Vamos para a questãozinha de número 12, que diz o seguinte: em um grupo de estudantes preparando-se para um concurso público, 10 são adolescentes e 15 já são adultos. A probabilidade de escolher aleatoriamente um estudante adulto desse grupo é... Vamos lá. Probabilidadezinha básica. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. E aí, o que que eu quero? Que seja escolhido um adulto. Eu tenho, então, 15 opções, 15 possibilidades de adultos, de um total de 25, que é os 10 adolescentes, mais os 15 adultos, dá um total de 25 pessoas. Ele quer isso aqui em porcentagem, então não vou nem simplificar a fração. O que é que eu vou fazer? Ó, eu posso vir aqui e multiplicar por 100, e aí eu já transformo em porcentagem, mas eu também posso simplesmente olhar aqui para o meu denominador, 25, e ver que se eu multiplicar ele por 4, eu encontro o denominador 100. 25 vezes 4 é 100, e 15 vezes 4 vai dar 60. Ou seja, 60 sobre 100 é exatamente 60%, gabarito, item C. Beleza? Tranquilo? Então, ó, tanto você podia pegar a fração e multiplicar por 100, fazer a continha, né? 100, podia dividir logo por 25, ia dar 4, 4 vezes 15, 60. Como você também podia ter essa visão de pegar só a fraçãozinha, multiplicar em cima e embaixo por 4, porque toda fração que o denominador é 100 já é uma porcentagem. Beleza? Tranquilo? Então, questão de número 12, gabarito, item C. E eu achei essa daqui até mais, né? Mesmo nível da que aconteceu de manhã, de nível superior. Mesmo nível, não achei nem mais fácil nem mais difícil. Por enquanto, achei bem tranquila, cobrando só a parte básica mesmo. Mas como eu falei, falar o que é fácil e o que é difícil vai muito do que você está preparado. Às vezes o que é fácil para mim pode ser difícil para você, às vezes o que é fácil para você pode ser difícil para mim, porque depende muito do que você estudou, do que você se preparou, tá bom? Eu sei que os alunos do método VP arrasaram nessa prova aqui, porque ela estava bem básica mesmo, bem tranquila, tá bom? Vamos para a questãozinha de número 13. E aí na questão 13 ele diz assim, ó: Adalberto, Bernardo, Caetano e Pedro são 4 amigos que gostam de jogar futebol. Caetano joga melhor que Pedro, Bernardo joga melhor que Caetano e Adalberto joga melhor que Bernardo. Assinale a alternativa que apresenta a opção que esteja logicamente correta. Então, a gente vai analisar as informações. Basicamente, ele pediu para você organizar, ordenar, né? Quem joga melhor do que quem. Então, vamos começar a organizar aqui, veja bem.
Ele disse, a primeira frasezinha, que Caetano joga melhor do que Pedro. Então, eu vou botar aqui, ó, quem joga melhor. Eu vou colocar para o lado esquerdo. E quem não joga melhor, eu vou colocar para o lado direito. Então, Caetano joga melhor do que o Pedro. Ok. Bernardo joga melhor do que o Caetano. Então, o Bernardo tem que estar para cá, para o lado esquerdo, tá? E Adalberto joga melhor que Bernardo. Então, Adalberto está aqui, para o lado esquerdo do Bernardo. Pronto. Então, qual é a frase que vai estar logicamente correta? Bernardo joga melhor que Adalberto? Não, né? Quem joga melhor é o Adalberto. Caetano joga melhor do que o Bernardo? Olha aqui, Caetano tá jogando melhor do que o Bernardo? Não, porque quem joga melhor eu coloquei para o lado esquerdo. É o contrário. Pedro joga melhor do que o Adalberto? Também não. Pedro joga melhor do que o Caetano? Também não. Então, nosso gabarito é o item E. Adalberto joga melhor do que o Pedro, porque o Adalberto é o que está aqui, ó, mais à esquerda. Então, gabarito, item E. Beleza? Tranquilo? Lembrando que esse gabarito é extraoficial, tá? Não saiu ainda nesse momento que eu estou aqui, né, fazendo essa correção aqui com você. Não saiu ainda o gabarito preliminar da banca. Então, qualquer, né, se ela considerar outro gabarito, a gente entra com recurso pedindo mudança de gabarito, porque o correto é o item E, beleza? Vamos então para a questãozinha de número 14. E aí a questão 14, ela cobrou conjuntos aqui, tá? Aí ela diz assim, ó. Dados os conjuntos dos números naturais, x são os números ímpares menores que 10, então vai ser 1, 3, 5, 7, 9. Ímpares menores que 10. E ele disse que o y são os conjuntos dos números pares menores que 10. Então, é o 0, né? 0, 2, 4, 6, 8. E se é menor que 10, o 10 não entra, tá bom? Beleza. E ele disse que o conjunto W é o conjunto X interseção com Y. Então, lembra que esse símbolozinho aqui é o da interseção. E aí ele quer saber qual vai ser o conjunto W. Se você prestar atenção, o conjunto X, ele está totalmente separado do Y. A gente diz que eles são conjuntos disjuntos, ou seja, separados, eles não estão juntos. Lembra que dis é não, juntos, né? Não juntos. E aí, quando eu tenho conjuntos que não tem nenhum elemento em comum, não existe interseção, a interseção é vazia. Então, o conjunto W, que é a interseção do x com o y, como esses dois conjuntos não têm nenhum elemento em comum, a resposta é o conjunto vazio, gabarito item B, que foi o que essa pessoa que fez a prova me mandou, marcou certinho, gabarito item B. Tranquilo? E aí esse conjunto vazio, ele poderia ser representado assim também, ó, com a bolinha cortada. Também é o símbolo do conjunto vazio, beleza? Show de bola? E aí vamos para a questãozinha de número 15, que ela vai dizer o seguinte: se um salário foi aumentado em R$ 500, o que corresponde a um aumento de 10%, do valor original, o salário antes do aumento era. Então, ó, eu tinha aqui o meu salário, que eu não sei quanto que é. Esse salário, ele vai sofrer um aumento de 10%, ele fala aqui, ó. E esses 10%, ele está dizendo que representa R$ 500. E ele passou a ter um novo valor. Só que o que que ele quer saber? O que que ele está perguntando? Ele quer saber quanto é, né, o valor original do salário antes do aumento. Quanto que era o valor original antes do aumento? Aí aqui é bem tranquilinho. Inclusive, na última live que eu fiz, no último evento que a gente fez aqui no canal do Método VP para essa prova, né, da EBSER, eu fiz uma questão idêntica a essa. Idêntica. Que muita gente errou pela interpretação errada da questão. Porque, entenda, esses R$ 500 já são os 10%. E o que ele quer saber é o valor original antes do aumento. Então, muito cuidado com essa interpretaçãozinha. Muita gente errou, eu fiz a questão, alertei sobre isso e aqui a gente caiu numa idêntica, mesma interpretação. E aí, então, o que que você vai fazer?
Você podia fazer testando os itens aqui, ó. Era a maneira mais fácil. Por quê? Porque os alunos do método VP sabem que calcular 10% de qualquer valor é só você voltar uma casinha. Então, veja bem, se eu pegar o item A, que é 4.500, o item B, que é 5.000, o item C, que é 5.500, o item D, que é 4.000, e o item E, que é 6.000, se eu quiser calcular os 10%, é só eu voltar uma casinha, ó. 10% do item A é 450. Foi 450 que aumentou? Não foi, foi 500. Então, já matamos aqui, ó, que 10% é no item B. Os 500 reais, o valor que 10% vai dar 500 reais é 5.000, que eu volto aqui uma casinha, 10% de 5.000 vai dar exatamente os 500 reais de aumento, que foi o que ele falou. Então, nosso salário original era o item B, 5.000 reais, que quando eu fizesse um cálculo de aumento de 10%, aumentou 500 reais. Ele disse que foi aumentado em 500 reais, o que corresponde a um aumento de 10%. Então, ele já está me dizendo que esses 500 reais representa 10% do valor que eu tinha antes. Então, qual é esse valor que eu tinha antes? Você até podia fazer. Eu fiz testando os itens, porque os alunos do método VP já sabem que esses 10% é só voltar uma casinha. Então, fazia aqui em menos de 1 minuto essa questão. Mas você podia fazer também usando uma regrinha de 3. Se você fizesse assim, ó. Ah, ele está me dizendo que 10% é 500 reais. Então, o meu valor original, que é os 100%, vai representar quanto? Aí você podia fazer aqui essa continha também, que você iria chegar no mesmo resultado, tá bom? Ia ficar 10x igual a 50000. O x vai ser 50.000 dividido por 10, que vai dar exatamente os 5.000 reais. Tranquilo? Beleza? Então, o que pecava aqui, muito aluno, na interpretação, mas eu alertei na nossa última live aí para o nosso concurso da EBSE. A gente fez uma igualzinha e eu até me demorei nela, né? Expliquei os motivos dos alunos lá no chat falando. Ah, professor, eu pensei que fosse assim, eu pensei que era assado, e eu frisei, reforcei esse pensamento, essa interpretação errada que muito aluno acaba fazendo numa questão como essa, tá bom? Então, questãozinha 15. Gabarito, item B. Gabarito, item B. Deixa eu botar aqui. Item B. Gabarito, item B. Show? Beleza? Vamos para 16. Questãozinha 16. Essa era muito facinha, né? Muito tranquila. Ela diz assim, ó. Relacione os conectivos lógicos da coluna da esquerda com os seus respectivos e típicos símbolos da coluna da direita. E aí eu tenho o não. O 1 é o não. O 2 é o i. O 3 é o ou. O A é o chapeuzinho. O B é o Vzinho. E o C é o tio ou a cantoneirinha. E aí, veja bem. Primeiro, né? Vamos lá. Primeira, como é que eu posso falar? Crítica. O não, ele não é considerado conectivo lógico. Muitas vezes ele é um operador lógico. Então, quem precisar de recurso pode entrar com recurso nessa questão, alegando isso, que o não, a questão se refere aos conectivos lógicos e o não é considerado um conectivo lógico. Porém, esse fato não prejudica a resolução da questão. Então, eu acho que mesmo entrando com recurso, para quem errou essa questão, por exemplo, ele não seja acatado, ele não seja aceito. Mas fica aí essa crítica, tá bom? E aí, aqui era fácil, né? Eu sempre passo o bisuzinho. A maioria dos conectivos que os alunos confundem é do E e do O. Aí você, ó, embaixo do E você forma o chapeuzinho e o U ele vira o Vzinho, então não dá mais para esquecer. Então o não é aqui, ó, o nosso tiozinho, a cantoneira, então vai ser um C. O E é o chapeuzinho, item A. E o ou é o item B, que é o Vzinho. Pronto. Então ficou 1C, 2A e 3C. Gabarito, item, aliás, 3B, né? Deixa eu ajeitar aqui.
3B. Aí o nosso gabarito vai ser o item D de deu certo demais, professor. Então, ó, esse aluno aqui é aluno método VP, tá acertando tudo, beleza? Então, questãozinha 16, gabarito, item D. Vamos para a questão de número 17. Questão 17, ela vai dizer o seguinte, ó. Considerando um baralho com 52 cartas, sendo, né, cada naipe copas, ouros, espadas e paus, representado por 13 cartas, assinale a alternativa que apresenta as chances de retirar uma carta do naipe de espadas. Então, ó, mesmo textinho da prova que aconteceu no período da manhã para o nível superior, mesmo texto, só mudou a pergunta. Só isso que mudou. Então, mesmo texto, mudou só a pergunta e cobrou só o básico também, que é probabilidade, a definição, as possibilidades favoráveis para o que eu quero sobre o total de possibilidades. Eu quero tirar uma carta do naipe de espadas. Eu tenho 13 cartas de espadas, de um total de 52 cartas. Então, a chance vai ser de 13 possibilidades em 52. Gabarito, item é bom estudar matemática e raciocínio lógico para se deparar com uma questãozinha padrãozinha, básica como essa e não levar mais do que 1 minuto respondendo ela, tá bom? Digo e repito, eu não gosto de dizer assim, questão fácil, questão difícil, questão dada, de graça. Eu falo questão básica. Questão básica, questão direta, que você estudou ali bem pouquinho, você já sabe responder. E eu sempre falo, é o básico que aprova. Não dá para você elevar o nível se você não forma a sua base, tá? Tem que formar a base. E aí, o que fica fácil é o que você estudou, o que você aprendeu, que é deixar todas as questões fáceis e fazer que nem os alunos do método VP aí, ó, gabaritando, acertando 9 de 10, 10 de 10, 8 de 10. Tem que se preparar e você pode se preparar aqui com a gente, tá bom? Então, vamos lá para a nossa questãozinha de número 18. Que ela vai dizer o seguinte, ó. Se uma pizza foi dividida em 8 partes iguais e 2 dessas partes forem comidas, então, ó, eu tenho uma pizza, que eu vou fazer aqui um quadradinho. Pizza mais professora, pizza é redonda, mas eu acho mais fácil desenhar o quadradinho. Vou dividir em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E aí ele disse que 2 dessas partes foram comidas. Então, pega aqui, ó. Comeu 2. Eu te pergunto, sobraram quantas? Sobrou 6 partes das 8. E o que ele pergunta é exatamente isso, ó. Assinala a alternativa que apresenta quanto sobra da pizza. Sobrou 6 oitavos, que simplificando todo mundo por 2, vai dar 3 quartos. Gabarito, item C. Gabarito, item C, de cuscuzinho aí com café, para você já se recuperar aí dessa prova, né? Beleza? Gabarito, item C. E ó, se ele perguntasse em porcentagem, os alunos do método VP já sabem decorar isso aqui, não precisa nem fazer cálculo. 3 quartos em porcentagem é 75%, porque a gente já memoriza essas 3 porcentagenzinhas aqui, que aparecem direto nas questões. 1 quarto, 1 meio e 3 quartos. Inclusive, relembrei os alunos na revisão isso aqui, né? Mas nem precisou em porcentagem, beleza? Vamos lá para a questãozinha de número 19, que ela diz o seguinte, ó. Em uma biblioteca, há 50 livros do gênero romance, 40 do gênero autoajuda e 10 pertencem a ambos os gêneros. Então, vamos botar aqui, ó. Romance, autoajuda e 10 é dos dois. Então, já bota aqui, ó. A interseção romance e autoajuda é 10. Se ele disse que nós temos 50 no romance, tá faltando 40 aqui dentro, né? Que já tem 10. Se ele disse que 40 é do gênero autoajuda, tá faltando 30 aqui dentro. E aí, qual é o total de livros da biblioteca? Ora, é só eu pegar o total aqui, soma todo mundo. Pega aqui, ó. Os 40 com os 10 já dá 50, com os 30 já vai dar quanto? 80, né? Então, a gente vai ter um total de 80
Livros, gabarito, item D de deu certo demais. Ó, essa daqui ela errou porque esqueceu de considerar aí a interseção, esqueceu. Quer dizer, não sei, né, se ela no final das contas mudou aqui pro item D, essa aluna aqui, ou se marcou o item E mesmo de forma errada, né? Somou tudo, mas não é só somar tudo. Lembra que a interseção, se você somar tudo, você conta a interseção 2 vezes, aí você vai estar contabilizando de forma errada, né? Vai estar contabilizando de forma errada. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, vai dar 80 gabarito, item D. Vamos ajeitar aqui. Não, conjuntos é o assunto que eu digo sempre que é certeza que vai cair na prova, porque o IBFC adora cobrar conjuntos. Beleza. Aí vamos aqui para a questãozinha de número 20, que eu também aconselho quem errou, ó, entra com recurso, diz que está fora do edital. Extrapolou aí os assuntos do edital. Com tanta coisa no edital para cobrar, eu acho um absurdo quando o elaborador das questões não se atenta a botar só coisas do edital, a pessoa que monta a prova, que organiza. Muitas vezes não é nem o elaborador, enfim, outra pessoa. Eu acho um absurdo que já tem tanto conteúdo no edital, aí, beleza, essa questão é fácil? É fácil, professora, dá para responder, mas por que cobrar fora do edital? Se o edital é que diz as regras do jogo, eu fico danada com isso. Então, se você errou, entre com recurso nessa questão e diga que extrapolou os conteúdos do edital. Mandei o modelinho de recurso lá no grupo de alunos. Lembrando que você não pode fazer igual, tá? Você vai só usar o modelo, escreva com suas palavras. Recursos iguais não são olhados, então faça com suas palavras. Vamos lá. O que a questão vai dizer, né? Ela diz assim, ó. Se 10 bananas pesam o mesmo que 6 maçãs, então vamos botar aqui, ó, 10 bananas é o mesmo que 6 maçãs, beleza. Aí diz, 2 abacaxis pesam o mesmo que 10 bananas, então 10 bananas pesam 2 abacaxis. Ele quer que você assinale a alternativa que apresenta quantas maçãs equivale a abacaxi. Ora, se os dois aqui representam 10 bananas e 10 bananas, fica 6 maçãs igual a 2 abacaxis. Então, 6 maçãs é igual a 2 abacaxis. Tem isso? Não, ó, ele diz aqui no item E, e aí cuidado, que 6 maçãs equivalem a 1 abacaxi. Errado, errado. Aí, professora, não vai ter. É só dividir todo mundo aqui, ó, por 2, que aí você encontra mais uma relação. Você vai encontrar que 3 maçãs é igual a 1 abacaxi. E isso aqui nós temos no item C. Então, o gabarito é o item C dessa questãozinha aqui, beleza? Item C. E aí, nós finalizamos aqui o nosso comentário, nossa correção, gabarito extraoficial aqui dessa prova de nível médio, nível técnico da EBSER, Banca IBFC 2023, tranquilo? E eu já queria pedir para você deixar aí o seu like, a sua curtida, deixe o seu comentário, diz quantas você acertou, se eu te ajudei, se você conseguiu ir bem, se não, eu faço convite para você fazer parte, ó, do método VP e aprender matemática e raciocínio lógico de uma maneira bem leve, bem tranquila e que você consiga acertar as questões da sua prova em pouco tempo. Esse é o nosso objetivo, não só acertar. Acertar é o padrão, é acertar e usando técnicas para acertar em pouco tempo, porque a média é 3 minutos por questão. Então tem que aprender ferramentas e técnicas para fazer os cálculos de forma mais rápida e mais tranquila, tá bom? Então, muito obrigada para você que acompanhou até aqui. Não esquece de deixar a tua curtida, não esquece de deixar o like e conta comigo sempre. Tamo junto. Até depois do fim. Eu tô junto com vocês. Pré-prova, durante a preparação, nas vésperas da prova, a gente sempre faz uma mega revisão zona que bateu todos esses pontos aqui do edital. E no pós-prova eu não poderia deixar de estar. Claro, óbvio, a gente sempre faz os comentários, sempre faz a correção. Não é todo professor que faz isso, mas eu venho fazendo. Inclusive, muito professor tem raiva de eu fazer isso. Mas eu vou fazer até onde eu conseguir. Eu sempre disponibilizo os modelos de recurso
para que você fique bem assistido aí até depois da sua prova, tá bom? Conta comigo. Tamo junto. Valeu!